Bom dia a todos. Para mim é motivo de muito orgulho e honra participar e realizar com vocês aqui essa segunda Masterclass, onde na primeira a gente conseguiu apurar diversas dúvidas e apontamentos e a gente chegou à conclusão de que o nosso público, né, está muito interessado em saber de fato como se calcula o valor final total de uma importação ou de suas importações, né? Então a gente vai abordar nessa segunda Masterclass justamente isso, né? E quero agradecer também pela presença e pelo interesse de todos e também a todos que já mandaram, ao longo desses últimos dias, as suas perguntas, as quais a gente pretende respondê-las todas, ao final dessa Masterclass. Pessoal, eu primeiro gostaria de começar aqui a nossa conversa falando que o cálculo dos impostos é de fato de extrema importância para saber qual vai ser o nosso desembolso lá na frente, né? Mas isso é fórmula, é Excel. O que a gente vai conversar aqui antes é como que eu cuido da competitividade da minha importação. Quais são os riscos ou quais são as janelas e portas abertas que eu de repente posso não me atentar e isso pode ser uma pegadinha para mim lá na frente? Então, desde o minuto zero, onde você está negociando, está prospectando um fornecedor internacional, é nesse momento que a atenção tem que estar assim, extrema, 100%. Porque tudo que não for bem negociado, apertado, falando de custos, vai refletir na chegada do produto aqui no porto ou no aeroporto, e isso pode tirar a competitividade, do seu negócio, da sua importação, desse processo de embarque em si, tá? Confesso para vocês que esse ano eu completo 31 anos de comércio exterior, e aí eu falo para vocês, a cada dia que passa, a cada semana, eu encontro e toda a turma que trabalha comigo, coisas novas que a gente nunca viu. Então, quem trabalha com comércio exterior sabe do que eu estou falando e a gente tem que estar sempre preparado para o inesperado. Por isso que é tão importante se atentar a diversos detalhes para não cair em nenhum tipo de pegadinha. Então, novamente, eu quero agradecer a todos. Eu espero que ao final dessa live, dessa masterclass, eu consiga, elucidar esses temas todos. E, com certeza, não só eu, mas também todos os envolvidos da Associação Comercial, do CCX, da São Paulo Chamber of Commerce, estarão super disponíveis e acessíveis para tirar todo e qualquer tipo de dúvida. A gente sabe que aqui, pelo que eu estou vendo na tela, tem empresas pequenas, médias e grandes, empresas do simples, ou então que tem um regime tributário, lucro presumido, lucro real. Cada indivíduo, cada empresa é uma realidade diferente. A gente vai abordar aqui, de forma quase que macro, tá bom? Entrando um pouquinho em alguns detalhes, obviamente, e tem coisas que serão respondidas pelo seu contador. E, eventualmente, o que você queira perguntar para nós, os envolvidos aqui nesse projeto, fiquem à vontade também. Se a gente não responder hoje ao final, a gente vai receber a sua dúvida, a sua colocação, por e-mail e a gente faz questão de sempre responder a todas, tá bom? Então, vamos nessa. E eu quero dividir aqui com vocês a minha tela, que é justamente a apresentação que vai embasar toda essa masterclass. Eu estou aqui, todos já estão, acho que, vendo a minha tela, correto? Perfeito. Ok, perfeito, Maurício, obrigado. Bom, pessoal, então, a gente, ao longo do ano de 2026, a gente vai passar por diversos temas com relação à importação. A gente vê muitos empresários, pequenas empresas querendo importar produtos, revender, seja no e-commerce, seja no B2C normal.
Então, essas masterclasses que são realizadas até dezembro, vão agregar muito no negócio de vocês, tá? Deixa eu ver como que eu passo aqui. Vamos lá. Quem pode importar? Praticamente, eu diria que toda empresa pode importar, independentemente do tamanho do regime tributário que você quer. Tá? Então, eu sempre falo, a partir do momento que a empresa começa a pensar em importação, em fincar uma bandeira lá fora de fornecimento, de fato, na prática, ela muda a empresa de patamar. Ela pode começar a comprar mais barato, ter mais competitividade, aumentar as suas vendas, aumentar os seus lucros, aumentar o seu portfólio. Então, a importação, hoje eu diria que acho que tem algum microfone aberto. Essencial para o crescimento de toda e qualquer empresa, tá? E aí a gente cai no radar, né? O que que é o radar? O radar é praticamente a licença que toda empresa tem para começar a operar no comércio exterior brasileiro, seja para importação ou exportação, tá? A gente tem o radar simplificado, limitado, né? É, de até US$ 50.000, que experiência própria e de alguns clientes e parceiros, fazendo tudo certinho, em 4 cliques, praticamente em 15 segundos, o seu radar ilimitado ele é aprovado e você pode começar a importar até US$ 50.000 por semestre e mesmo exportar independentemente do valor, tá? Ah, qual é o próximo? É o ilimitado? Depende, pessoal, depende. Quando você aplica para ter o radar ilimitado para suas importações, você é obrigado a apresentar ali 23 documentos comprobatórios da sua atividade, tá? 23. E a Receita, ela pode te dar um radar que varia, que pode ser de US$ 50.000 a US$ 150.000. Então, não vai ser um limitado a 50, mas também não vai ser um ilimitado que você pode, de cara, dependendo do desenho da sua empresa, sair importando 1 milhão, US$ 2 milhões por aí. Dependendo dos seus documentos comprobatórios, a Receita pode setar justamente isso. Fala, olha, seu limite aprovado aqui para começar a importar é de 50 a US$ 150.000 por semestre, tá? E aí, o que que a Receita leva em consideração aqui? São 3 elementos principais que todo mundo tem que se atentar, tá bom? Os documentos comprobatórios fiscais e tributários. Então, por isso que é importante, a Receita pede, é importante apresentar os balancetes para ela saber como é que está a saúde, óbvio, financeira, mas fiscal e tributária da tua empresa, tá? Uma outra coisa que muitas vezes passa desapercebido, mas faz todo sentido, é ligar os pontos da conformidade. A Receita faz muito isso. Então, para ela te fornecer um radar acima de US$ 50.000, por exemplo, ela vai ver o seguinte: a luz do seu imóvel, onde está funcionando a sua empresa, está em nome do sócio ou está em nome da empresa? O contrato de aluguel, onde você tem a sua operação, a tua empresa, está em nome do sócio ou está em nome da empresa? Como que está adequado o seu contrato social? Então, no momento que você aplica para receber o radar, a Receita Federal analisa tudo isso e, obviamente, te faz as devolutivas para que você possa adequar isso e, obviamente, receber o radar que merece e que precisa para poder realizar os seus negócios. E o terceiro elemento principal para operar adequadamente no radar é a análise das suas finanças, tá? Não é apenas faturamento, não é apenas o capital social, não são apenas os bens que a empresa já tem, que ela mostra no balanço, tá? É o que inclusive está disponível ali em caixa, o circulante, tudo isso. Então é tudo isso que a Receita Federal analisa para te conceder o radar, principalmente acima de US$ 50.000, seja ele de 50 a US$ 150.000 ou o ilimitado.
Tá bom? Então, é a receita, quando você apresenta todos esses documentos, é a receita que te fala qual vai ser o teu limite. Tá? Classificação fiscal do produto. Pessoal, isso aqui, acho que tem algum microfone aberto. A classificação fiscal do produto. Olha, pessoal, isso aqui parece básico, mas muitas vezes o básico precisa ser falado e precisa principalmente ser feito, que é a classificação correta do NCM do teu produto que você vai realizar a importação, tá? Hoje, por que que chama radar? Só fazer um comentário. Pode não parecer, mas o radar aí na vida aí fora, na vida real, é para justamente saber se a gente está rodando dentro da velocidade, se a gente não está fazendo coisas fora da lei. E o radar é justamente isso da Receita Federal, que eu acredito, sinceramente, piamente, que hoje o sistema da Receita Federal tem, assim, features, filtros e capacidade tecnológica que até a NASA duvida, entendeu? Então a gente acha que algumas coisas passam desapercebido, mas não passam. Então, por isso que a classificação fiscal é assim, é uma das coisas mais importantes a se atentar quando vai fazer uma importação, né? Para evitar aqueles casos onde a empresa tem dificuldade de nacionalizar o produto, quando a empresa fica identificada ali como problemática. Então, para evitar esse tipo de coisa, classifica corretamente e recolhe e paga os impostos adequadamente. Tá? Essa é, é uma dica assim que eu dou para todo mundo que quer começar e se aventurar, né? A gente sabe, mas empresa tal importa assim, empresa tal importa assado. Sim. Por isso que aqui no nosso dia a dia a gente vê tantas empresas importando e a cada 6 meses, um ano, muda de CNPJ e muda de empresa, é outra razão social. Então, assim, para evitar esse tipo de coisa, eu acho que todo mundo que está aqui quer ter uma vida perene no comércio exterior, quer perpetuar e crescer no comércio exterior. Então, é fazer o certo desde o começo. É o básico bem feito. Tá, pessoal? Isso aqui são fundamentos. Talvez eu esteja chovendo no molhado novamente, mas eu falo isso de coração, porque quando você faz o certo, a gente é recompensado no trabalho e na vida sempre, né? Outra coisa fundamental que muita gente ainda deixa passar são as licenças, as aprovações dos órgãos anuentes, né? Então, isso é de extrema importância. Quando você vai importar cosméticos, medicamentos, algum produto que tenha alguma matéria-prima de origem animal, então você precisa se atentar e ter as devidas aprovações antes ou até mesmo na chegada do embarque aqui, né, dos seus produtos aqui, seja do MAPA, da Anvisa, da Anatel, do Inmetro, até mesmo do IBAMA, dependendo do que você vai importar. Então, é sempre bom você estar coberto com toda a documentação necessária da sua empresa, do produto em si e do fabricante, do seu fornecedor, e também ter um despachante que faça o trabalho da forma que tem que fazer, né? Reunindo toda a documentação, apresentando essa documentação aos órgãos anuentes aí que eu mencionei, o MAPA, Anvisa, Anatel, Inmetro, o IBAMA, né? Acompanhar as aprovações, os processos, os diferimentos, para que você não tenha nenhuma surpresa, nenhuma dor de cabeça. E aí já começa, né? Muitas vezes você faz uma importação e alguma coisa ficou para trás, alguma coisa ficou para fora. E aí o teu produto vai ficar lá 10, 15, 20 dias, um mês no armazém, no terminal, pagando armazenagem, gastando um dinheiro que não estava planejado, e aí sim você começa a ver escoando a sua lucratividade e o seu projeto indo embora. Então, isso é de extrema importância e, por favor, prestem muita atenção em tudo isso quando forem fazer as importações de vocês, tá bom? Bom, a formação da base dos custos, de preços e tudo mais. Sempre que forem negociar a compra dos produtos junto ao seu fornecedor, analise muito bem qual o Incoterm da sua compra. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença, pessoal. Eu
Sinceramente, eu gosto muito de praticar e indicar as compras FOB, FOB, tá bom? Ou então até mesmo a Ex-Works, que é aquela importação onde você vai até a planta, até o endereço do seu fornecedor e você é responsável por essa coleta, por pegar o produto na planta do seu fornecedor, trazer até o porto de embarque e, consequentemente, até o Brasil, independentemente de onde, tá? Por que que eu estou dizendo isso? Porque você tem todo o domínio dos custos da sua logística internacional na sua mão. Muitas vezes, o seu fornecedor, para economizar, ele acaba colocando o teu produto em um container que vai dar a volta ao mundo. Saiu um pouquinho mais barato? Saiu. De repente, US$ 100 mais barato, US$ 200 mais barato, mas vai demorar 70, 80, 90 dias para chegar aqui no Brasil. E aí são 60, 70, 80, 90 dias do seu dinheiro no mar. E muitas vezes você já pagou antecipado, você já pagou 30%, 50%. Então, quanto antes esse produto chegar aqui, maior a sua maximização dos lucros, né? Da sua capacidade financeira e tudo mais. Então, pessoal, deixa eu só desligar aqui. Se atentar à logística internacional faz toda a diferença. Então, você escolher o tempo de trânsito, o tempo de viagem da sua importação é essencial. Você cuidar, inclusive, de uma coisa que é super importante. Muitas vezes um frete internacional que o teu fornecedor já coloca junto no produto, né? E aí você faz a importação custo e frete, ou CIF, mas você não sabe quantos dias livres você vai poder utilizar o container aqui no Brasil. E isso também, pessoal, faz toda a diferença, né? Imaginando que o container chega, quer dizer, o navio atraca, aí o container é depositado ali no costado do navio, fica no terminal, aí muitas vezes pega semana de Natal, de Ano Novo, algum feriado, e aí o frete que o seu fornecedor contratou só tem 5 dias de free time, de poder ficar com esse container. No sexto dia, você já começa a pagar 100, 150, US$ 200 por container. E isso é um absurdo. E isso também acaba com toda a lucratividade. Então, quando você tem esse poder nas suas mãos de estar comprando FOB ou mesmo Xworks, você negocia tudo isso. E você pode, na grande maioria das vezes, contar com um tempo livre para usar o seu container aqui no Brasil de 15, 18, 21, até 28 dias. Então, imaginando que o seu container chegue em Santos ou chegue no Porto do Rio de Janeiro e você precise pegar esses produtos, trazer até Belo Horizonte, desovar esses produtos, colocar no seu estoque e depois o container precisa voltar vazio para o Porto de Santos ou do Rio de Janeiro ou da onde for. Então, você precisa pré-negociar tudo isso. E isso faz toda a diferença lá na frente. Deixa eu ir para o câmbio. Pessoal, o câmbio também é de extrema importância, né? Saber quando fechar, como fechar, com quem fechar, faz toda a diferença também. Seja no seu banco de confiança, ou mesmo numa corretora, que inclusive aqui na Associação Comercial, eu sei que tem uma corretora de câmbio com condições pré-estabelecidas para os associados, com um spread menor do que é praticado no mercado, e inclusive conversando com o analista de câmbio do seu banco ou de alguma corretora, ele vai te indicar se é possível fazer um hedge desse câmbio para que você segure essa taxa cambial, para que não tenha surpresas lá na frente. Então, isso são detalhes que podem passar desapercebido, mas quando você está ali para fechar alguma coisa, negociar alguma coisa, faz toda a diferença. Você conversar com o seu gerente da mesa da tesouraria, da mesa de câmbio do seu banco, ou mesmo com um analista que vai te atender na corretora de câmbio. Isso faz toda a diferença. Uma taxa competitiva, uma taxa justa e um spread muito bem negociado. Faz toda a diferença. Bom, o valor aduaneiro. Pessoal, o valor aduaneiro é a partir do valor aduaneiro que começam
todos os cálculos dos impostos e demais tributos da importação. O que é o valor aduaneiro? O valor aduaneiro é o valor da mercadoria que você pagou, que você comprou, mas toda a logística internacional, tá? Se você coletou na planta do teu fornecedor, o custo do terminal lá do porto da China, ou da Itália, ou dos Estados Unidos, o valor do despachante aduaneiro lá fora também, que tomou conta do despacho, da documentação, todos os custos dessa logística toda internacional somados mais o imposto de importação faz parte do valor aduaneiro, tá? E é a partir daí que começam todos os custos que a gente vai ver mais adiante, tá? Imposto de importação. Voltando ao assunto do NCM, é muito importante vocês sempre classificarem o seu produto de forma correta e pagar o imposto correto. Recolher o imposto de importação da forma correta. Tá? A gente vai ver mais na frente algumas coisas que podem ajudar, facilitar e deixar o seu processo mais competitivo, abordando todos os impostos, inclusive o imposto de importação. Mas não tem como, hoje em dia, não pagar o imposto de importação e, obviamente, classificando da maneira correta. O IPI na importação também ele incide. Varia de produto para produto. A maneira que o IPI é encarado varia muito também como que é o regime tributário da empresa, né? Se for simples, pode virar custo. No lucro real e no lucro presumido tem um uma conta diferente, né, de onde você se credita do imposto e você se debita depois na venda. O PIS/COFINS, a mesma coisa, e o ICMS também. Veremos mais adiante como que a gente calcula tudo isso, mas tá aqui, pessoal. E aí eu costumo falar, o seu vizinho, o seu concorrente, qualquer empresa no Brasil é obrigado, é lei, paga imposto de importação, IPI, PIS/COFINS e o ICMS. Aonde que eu consigo maior competitividade? É justamente nos itens que eu falei para vocês. Comprando bem, negociando bem, não só a compra, mas toda essa logística internacional. Mas eu também vou abordar alguns assuntos já já, aonde é possível também ser melhor que o seu concorrente, ser mais competitivo, negociando diversos outros serviços agregados ao comércio exterior, tá? Quais são os outros custos e taxas que aparecem, que o importador é obrigado a pagar a recolher? Por exemplo, a taxa do Siscomex. Com o advento, né, com a chegada da do INPE, taxa do Siscomex, ela praticamente desapareceu e nem deveria mais ser cobrada. Mas a gente sabe que alguns despachantes ainda continuam mencionando essa taxa e cobrando essa taxa do Siscomex. Lógico, R$ 200, R$ 300, R$ 400, muitas vezes não faz tanta diferença e pode não aparecer. Mas eu diria que faz toda a diferença sim. Hoje em dia, no país que a gente vive e do jeito que as coisas estão, qualquer economia, né, principalmente de taxa que não é mais exigida, eu acho que não vale a pena pagar. Então, se atentem a isso. Muitos despachantes já não cobram mais, alguns eu sei que cobram essa taxa do Siscomex. Se atentem a isso e converse com ele. Olha, desculpe, devido à do INPE, essa taxa não se faz mais obrigatória. Será que você poderia, por gentileza, retirar? Então, essa é uma dica que eu estou dando aqui para vocês, né? Outra taxa aí super que encarece o processo é justamente a da Marinha Mercante, a FRMM, tá? Para renovação da Marinha Mercante. Então, assim, o que que é essa taxa? Essa taxa é, são 8% do valor da logística internacional. Então, se eu paguei US$ 5.000, por exemplo, num frete do meu container da China para o Brasil, valores arredondados, obviamente, essa taxa da Marinha Mercante é 8% desse valor.
tá? Se eu gastei com algum outro tipo de logística no país de origem, alguma coleta, alguma coisa do tipo, entra também aqui na logística internacional, tá? Então, isso aqui é obrigatório, todo mundo paga, ou seja, quanto melhor você negociar o seu frete internacional de importação, mais barata vai ficar essa taxa, obviamente, tá? Aqui também eu falo de taxas portuárias e aeroportuárias, tá? Pessoal, quem está começando fazendo as primeiras importações, muito provavelmente acaba caindo nas tabelas públicas. O que são as tabelas públicas? São os valores de armazenagem, de movimentação, do tratamento da carga no terminal e por aí vai. Essa tabela pública, ela é assim, absurdamente cara. Então, já na primeira importação, o que eu sugiro? Fale com o teu despachante aduaneiro, descubra quais são os terminais que você pode entrar em contato, se cadastrar e negociar uma tabela específica para você. Porque senão é capaz que a tua carga chegue, pode ser um pallet que seja, chegando no Porto de Santos, e você vai pagar ali R$ 12.000, R$ 14.000 por 10, 15 dias que o seu pallet vai ficar ali. Então, se você tem essa proatividade de negociar com o terminal, Deiquimar, Santos Brasil, não importa. Se você tiver a chance de, já na primeira importação, entrar em contato com o departamento comercial desses terminais, dessas empresas, se apresentar, negociar tarifa, isso vai ajudar lá na frente. Você vai gastar menos, vai ter condições comerciais competitivas e vai deixar o teu produto, obviamente, muito mais competitivo. Tá? Então, essa é outra informação que eu passo para vocês, é outra dica, tá? Porque é aquilo que eu falei no começo da nossa conversa aqui da apresentação. Saber as alíquotas é fácil. Ter um Excel para calcular também. Agora, tudo isso que eu estou passando para vocês é na prática, é como funciona e é como eu quero e gostaria muito de ver vocês trabalharem, negociando cada centavo de cada agente desse. Do agente de carga, do teu despachante, do armazém, não importa. Da transportadora, toda a cadeia. Isso isso perpetua o teu negócio, invariavelmente, tá? Pessoal, e os terminais alfandegados também tem que levar em consideração, principalmente quando você quer fazer uma remoção. Muitas vezes você não vai fazer o desembaraço aduaneiro ali na chegada do produto, ou mesmo em Santos, e aí você consegue transferir a sua importação para um outro terminal alfandegado e fazer a nacionalização fora do porto, longe do porto ou do aeroporto. Muitas vezes eu vejo que as empresas têm bastante competitividade aqui, porque não ficam pagando as taxas lá do porto ou do aeroporto, como eu falei. Então, levem também isso em consideração, tá? A gente pode indicar para vocês quem são esses operadores e tenho certeza absoluta que trabalhando dessa forma, você vai tornar o seu processo de importação também bastante competitivo, tá? Aqui, invariavelmente, você vai precisar de um despachante aduaneiro, óbvio, né? Hoje a gente sabe que roda aí por volta de um salário mínimo aproximadamente, os honorários do despachante aduaneiro. Dependendo do número de processos que você tem todos os meses, esse valor pode cair bastante. Então, isso é negociado, mas prestem atenção numa coisa, pessoal. Muitas vezes o barato pode sair caro, tá? Nesse caso aqui, o despachante é que nem o seu médico de confiança, médico da família, teu contador, né? Então a gente não troca de contador todos os meses. Então a gente precisa ter confiança, precisa confiar no trabalho e saber que ele trabalha de forma honesta, transparente e veste a sua camisa. Então existem valores competitivos de profissionais, de despachantes muito bons. Então procure sempre aquele que tem empatia com você, que você tenha confiança e que seja reconhecido no mercado por prestar bons serviços também, tá? Inclusive, eu sei que a associação comercial tem um rol de fornecedores, né, de empresas homologadas e qualificadas
as quais a associação indica para os associados. Acho que isso também pode ser acessado e solicitado por vocês à medida que forem precisando, né? Bom, e aí, quando a gente joga tudo isso na planilha, a gente tem o custo total, o landed cost, né? O custo posto Brasil, o custo posto aqui no meu endereço, no meu armazém, na minha loja, na minha empresa, não importa, tá? A gente vai jogar já já numa planilha para vocês verem tudo isso aqui, como que funciona, desde entrar no site da Receita para saber as alíquotas dos impostos, até o cálculo de tudo isso para aferir a competitividade e o quanto que o meu produto chega aqui no Brasil, pagando todos os impostos, fazendo tudo certinho e apertando todos os fornecedores ao longo do caminho, tá? A gente vai saber exatamente a diferença, né, do custo de importação e do custo para formação de preço. E é aqui que a gente comenta também dos impostos, né, que a gente recorta, que a gente paga no ato do desembaraço e quais são os recuperáveis que eu passo para frente, por assim dizer, quando eu emito a nota fiscal de venda, tá? Acabei de mencionar isso, né, dos créditos tributários recuperáveis, né, e a gente vai também ali bater o olho e saber exatamente, né, o que que é o custo líquido, que é o custo bruto da importação, tirando os créditos recuperáveis. E é aqui que você faz a sua conta do quanto que você quer ter de margem de lucro na revenda desse produto, né? O valor líquido que entra na fórmula de precificação. Lembrando que ao final dessa masterclass, essa apresentação vai estar disponível, assim como a planilha também, tá bom? E essa planilha é ajustável para o seu regime tributário, tá? Se você é do simples, se você é do lucro presumido ou do lucro real, tá ok? Os impostos na hora da venda, tá? Aqui eu estou levando em consideração as empresas distribuidores, empresas que se creditam e se debitam dos impostos, tá? O ICMS, obviamente, o PIS e COFINS. No Simples Nacional tem um tratamento diferenciado, o tipo de cálculo ele é diferente, a gente, como eu mencionei anteriormente, tá? E esses valores eles viram custo, né? Então eles precisam ser embutidos na sua venda. Senão, não basta apenas colocar 10, 15, 20%, que aí é capaz que a sua margem suma imediatamente, né? E ninguém quer isso, tá? É, Pessoal, a gente vai calcular aqui, baseado num exemplo de importação, tá? O cálculo do método markup, que é diferente de margem, né? A margem eu faço a conta do valor da venda e descubro qual a minha margem sabendo qual é o custo. Aqui do markup, o meu preço de venda ele é o custo líquido apurado depois da importação, e aí eu faço as simulações, eu jogo quanto que eu quero em cima, tá? Eventualmente, se eu tenho despesa de comissão, se eu quero fazer o rateio do meu aluguel, se eu quero fazer o rateio da minha folha de pagamento e qual a minha margem desejada, esperada, né? Então, cada caso é um caso, nem toda empresa paga comissão, nem toda empresa paga aluguel, mas enfim, a gente já vai deixar a planilha aqui preparada para que vocês saibam calcular exatamente isso, tá? E, obviamente, eu acabei de mencionar para vocês a diferença da margem sobre o custo e margem sobre a venda. A gente vai abordar isso na planilha a seguir, tá? Pessoal, falando agora de algumas estratégias de redução dos custos de importação, tá? Aqui não é para todo mundo, mas então, assim, o que que é para todo mundo? Negociar bem o frete, negociar bem aonde o teu produto vai ficar armazenado quando eles chegarem aqui no Brasil, né? Negociar com o seu despachante aduaneiro, negociar com a transportadora que vai tirar do porto ou do aeroporto os seus produtos e levar até o seu endereço, né? Então, a gente passa aqui por 5, 6, 7 agentes, personagens, aonde cada um deles você tem total direito e deve negociar com cada um deles, tá? Agora a gente cai em duas outras estratégias de redução dos custos de importação, tá? Que é justamente o drawback e o ex-tarifário.
tá? O drawback, ele é uma forma de você não pagar ou recuperar os impostos dos insumos usados para fabricar algum produto que vai ser exportado. Ou seja, quando o produto entra aqui no Brasil, você precisa ter o direito de se beneficiar desses impostos, porque afinal de contas, você vai usar esse produto, essa matéria-prima, para compor um novo produto que vai ser exportado por você. Então não faz sentido esses impostos serem recolhidos e ficarem aqui e você ser penalizado por isso, né? Então assim, quem pode utilizar? Empresas industriais ou equiparadas com objetivo específico de exportação, tá? Não se aplica a tudo e qualquer coisa, mas principalmente a empresas de transformação, empresas industriais que vão de repente importar, vou dar um exemplo aqui, vai importar plástico granulado, né, que vem daquele jeito, e aí vai fazer a injeção nas máquinas adequadas e vai fazer Tupperwares, ou então vai fazer garrafinhas, ou vai fazer copo plástico para exportação. Então, o drawback ele é muito utilizado para esse tipo de negócio, para esse tipo de indústria e operação, tá? E quais são os impostos que eu posso gozar, né, do benefício do drawback? O imposto de importação, o IPI, o PIS/COFINS, o ICMS e até mesmo a marinha mercante, tá? Até mesmo a marinha mercante, isso aqui é sensacional, eu diria. É sensacional. 8% de um frete de 5 mil, 10 mil dólares faz toda a diferença. Faz toda a diferença, tá? E quais são os tipos de drawback que a gente tem, né? A gente tem duas modalidades, que é justamente a suspensão e a isenção. O que que é a suspensão? O pagamento dos impostos, ele fica suspenso até a exportação, né? Então, assim, eu faço a importação. No ato, eu não recolho, não pago os impostos IPI, imposto de importação, PIS, COFINS, ICMS, até mesmo a Marinha Mercante, mas eu me comprometo perante o governo, perante a Receita Federal, a exportar a transformar e a exportar esses produtos, tá? Se eu não cumprir dentro do tempo que a Receita me obriga, eu sou obrigado a recolher esses impostos retroativamente, inclusive com penalidade de juros e multa, tá? E também tem a isenção. A isenção é para compensar um imposto que você já pagou aqui no Brasil. Por exemplo, comprei esse mesmo plástico aqui no Brasil, paguei IPI, PIS, COFINS e ICMS. Só que eu utilizei esse produto para fazer, gerar novos produtos e exportar. Então, quando eu exporto, não incide imposto. Então, putz, o que que eu faço agora? Eu tenho o direito de importar novos produtos sem pagar o imposto de importação, o IPI, PIS, COFINS e o ICMS e até mesmo a marinha mercante, como eu comentei. Então, esse é um modelo de isenção, tá? E aí nós temos o ex-tarifário também. O que que é o ex-tarifário? O ex-tarifário ele pode reduzir ou até mesmo zerar o imposto de importação, tá? Muitas vezes o imposto de importação tem 12%, 14%, 20%, e quando eu consigo enquadrar o equipamento que eu quero importar no ex-tarifário, eu consigo até zerar isso. E quando que isso pode acontecer? Quando eu importo, obviamente, máquinas e equipamentos sem similares nacionais, tá? Quando eu entro com esse pedido do ex-tarifário para eu fazer uma importação, eu preciso garantir e provar para o governo, para a Receita Federal, que o que eu estou querendo trazer para o Brasil não existe aqui, não é fabricado aqui. E é óbvio, de posse do seu pedido, o governo também faz uma varredura para analisar o seu caso e aprovar o ex-tarifário ou não para você, tá? Para sua empresa. Uma outra coisa super importante é o seguinte: é, o equipamento ele precisa ser utilizado para uso próprio, tá? Para a sua empresa, para a sua produção,
para gerar emprego, para gerar riqueza e para recolher impostos aqui no Brasil. Então você tem esse benefício, você está importando uma máquina, um equipamento que não existe aqui no Brasil. E é para sua estrutura, para sua empresa fabricar produtos, gerar emprego, gerar riqueza. Então precisa também cumprir essa exigência, tá bom? E aí a Receita Federal, o governo federal, analisa tudo isso e te faz uma devolutiva aprovando ou não, tá? Isso pode demorar 30, 45 dias, dependendo de como a Receita está de trabalhos e de pedidos, mas é uma coisa que eu vejo aqui no dia a dia, muitas empresas se beneficiarem do ex-tarifário. Então isso é muito bacana. Isso é muito bacana e importante. Então, pessoal, antes da gente passar para a planilha, eu quero aqui repassar com vocês esses itens, né? Que os fundamentos, o radar, né? A habilitação, o radar, as licenças dos órgãos anuentes, se atentem sempre a isso, por favor, tá? A base de cálculo. Se o produto já sai caro lá de fora, vai chegar aqui muito mais caro, pagando esse tanto de imposto que a gente é obrigado a pagar aqui no Brasil, tá? Então, negocie bem o Incoterm que você está comprando. E se eventualmente o seu fornecedor só te vende custo e frete, CFR ou CIF, faça questão de saber com qual companhia marítima que ele está trabalhando, que ele está te oferecendo, qual é o tempo da viagem toda que ele está comprando, que ele está adquirindo para você, para o teu embarque, e principalmente quantos dias você vai ter livre dos containers aqui no Brasil. Se te falarem 5 dias, 7 dias, exija mais, cobre mais, porque 5 dias, 7 dias não dá para praticamente nada quando o container chega aqui no Brasil, tá bom? Se atentar sempre à moeda, ao fechamento de câmbio, por quê? Porque tudo isso faz parte do valor aduaneiro e aí sim acaba caindo na cascata de impostos, né? O primeiro de todos é o imposto de importação e a partir dele tudo é calculado. O IPI, o PIS, o COFINS e o ICMS, como a gente vai ver na planilha, tá? E aí a gente tem o landed cost, tá? Do custo colocado aqui, total do produto, tá? Preço de venda é diferente, margem e markup, como a gente vai ver, tá? Dependendo do regime tributário, pessoal, vale a pena virar uma lucro presumido ou lucro real, depende do seu negócio, depende de como que você quer, né, tornar a sua empresa, o que que você quer fazer, tá? Sendo simples, tem alguns benefícios, obviamente, mas também alguns impostos viram taxas e isso pode encarecer, ou diminuir a tua margem, tá? E estratégias de redução de custo, drawback, como eu comentei com vocês, o ex-tarifário, e principalmente revisitar todos os fornecedores da cadeia do comércio exterior e apertar todos para conseguir sempre as melhores condições comerciais. Tá ok? Agora eu vou sair dessa apresentação e vou dividir com você a nossa planilha simplificada de cálculo dos impostos de importação. Acredito que todos estejam vendo. Maurício, todos estão vendo? Você está vendo? Perfeito, muito obrigado. Pessoal, aqui está uma planilha simplificada onde todos vão ter acesso ao final dessa apresentação. Obviamente, a gente vai adequar cada uma delas para lucro presumido, lucro real e também do simples, tá bom? E vamos disponibilizar para vocês. E desde o primeiro momento, a gente, enquanto associação comercial, a gente vai estar à disposição de vocês para tirar toda e qualquer dúvida, tá ok? Bom, vamos lá. No nosso exemplo hipotético aqui, eu quero. Deixa eu tirar isso aqui. Eu quero saber qual que é eu, eu quero saber qual que são os impostos incidentes no produto que eu quero importar. Então eu dou um Google aqui, Receita Federal, e vou direto no portal GovBR da Receita Federal. Vou descendo e nós temos
meu CPF, meu imposto de renda, minhas empresas e negócios, aduana e comércio exterior. Perfeito. Aí eu rolo um pouquinho mais aqui para baixo e tenho importação, exportação, regimes aduaneiros especiais e intervenientes no comércio exterior. Como o assunto hoje é importação, eu clico aqui na importação e vou descendo até eu descobrir aqui o regime tributário e administrativo do produto que eu quero importar. Ok. Aí eu caio nessa tela, que é um simulador do tratamento tributário administrativo do produto que eu quero importar. Eu vou pegar um exemplo hipotético aqui que eu selecionei para vocês, que são garrafas térmicas, né? O NCM é 96170010. E eu tive a chance também nessa semana de abordar um fabricante chinês para fazer um exemplo real aqui para vocês do preço, de importação. Eu preciso. Peço desculpas a todos, é que o WhatsApp está ligado aqui na tela e acaba tirando um pouquinho a minha atenção. Então, como eu estava falando para vocês, o exemplo que eu vou fazer aqui é real. Essa semana eu consultei um fabricante, distribuidor chinês de garrafas térmicas e a gente vai chegar aqui no o quanto que um container com 30 mil unidades de garrafa térmica chega custando aqui no Brasil, tá? Então eu tenho aqui o NCM 96170010. Deixa eu dar um Ctrl C aqui e eu vou aqui no site da Receita e digito 0010. Sete. Perfeito. Aqui eu coloco um valor fictício de R$ 1.000, por exemplo, escolho a moeda real e dou um consultar. Então eu cheguei aqui na tela de garrafas térmicas, aonde a alíquota de importação é 16,20, o IPI 9,75, o PIS 2,10 e o COFINS 9,65. Tá bom? Então agora nós vamos transportar essas informações aqui para a nossa planilha do cálculo de custo, tá? Mas antes disso, eu vou ver qual a taxa dólar atual. Deixa eu ver quanto que está o dólar agora. 5,13 nesse exato momento. 5,13. Ok. Nessa cotação que eu fiz, cada garrafinha cada garrafa térmica custa US$ 1,25. Então, o valor dos produtos da Commercial Invoice da minha futura importação será 1,25 vezes 30 mil unidades que vem dentro de um container de 40 pés. Ok. Precisarei da coleta? Não, porque estou aqui nesse exemplo comprando FOB. Taxas locais também não precisa, porque eu estou comprando FOB e o exportador está pagando tudo. Frete internacional, frete marítimo internacional desse container de 40 pés. Hoje está por volta de US$ 5.000 um container da China aqui para o Brasil, tá? Outra Um outro fator super importante é sempre contratar o seguro internacional, pessoal. Então, isso aqui, não, você vê, ó, não custa nada, 0,07 do valor do produto, US$ 29,75, não é nada, e te assegura de inúmeros riscos, tá, na importação. Aqui já está o NCM 96170010. E qual que é o imposto de importação que eu havia falado para vocês? 16,20. Qual o valor do IPI das garrafinhas? 9,75. Qual o valor do PIS? 2,10. Qual o valor do COFINS que eu pago aqui no ato do desembaraço? 9,75. E no exemplo hipotético de São Paulo, eu vou considerar um ICMS de 18%, tá? Aqui eu já tenho a fórmula calculada de 8% dos 5.000, que é o valor do frete internacional,
tá bom? E aí nós temos R$ 2.000 de marinha mercante. Temos também as taxas locais do armador, que são capatazias, VGM, todas as ISPS, que é muito comum ser cobrado pelos armadores quando o produto chega no porto. Já tem o valor aqui já setado de 2.503. Armazenagem, vamos dizer, o primeiro período, os primeiros 10 dias do seu container armazenado no porto, R$ 2.500. Isso estou falando para vocês, já negociado, tabela para cliente. Não caia no erro de cair na tabela pública do terminal. Esse valor pode ser o dobro, tá? Desembaraço aduaneiro e o valor do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros, né, o SDA, eu menciono aqui 1.500, que é um valor justo e dentro do mercado, tá bom? E eu estimei aqui um frete de R$ 3.200 desse container do Porto de Santos até o interior de São Paulo, tá? Então nós temos aqui para importar 30.000 unidades de garrafinha térmica, pagando US$ 1,25 lá na China, sendo responsável pela contratação de um frete, a gente chega aqui ao valor total da importação de US$ 74.500 e um valor de R$ 382.600. Ok. Qual é o custo unitário por garrafinha? 12. Deixa eu abaixar isso aqui. Isso abaixei. 12,75. Eu fiz uma pesquisa rápida ontem. Essa mesma garrafinha que eu cotei lá no chinês é vendida no Mercado Livre a partir de R$ 80. Tá? Então aí você já começa a ver a competitividade de se comprar direto, sem intermediadores aqui no Brasil, de se realizar as importações sozinho. Tá? Qual é o valor sem impostos? Então, assim, eu fiz toda essa importação, peguei esse valor total de 382.000, dividi por 30, uma conta de padeiro, uma conta simples. Me deu 12,75. Ok. Só que qual é o valor sem impostos desse produto? Porque afinal de contas, eu importei tudo isso e quero revender. Então, qual é o valor de saída que eu tenho que começar a trabalhar a partir de agora? 8,84, que é o preço da garrafinha somente com o valor internacional, esses US$ 42.000, e mais o imposto de importação, aqui US$ 6.800, transformando para reais, R$ 35.344. O imposto de importação, eu não me credito e me debito na venda, ele vira custo, é o valor aduaneiro. Faz parte da somatória do valor aduaneiro. Tá ok? Não sei se vocês têm dúvidas até aqui, mas a gente pode, quando abrir para perguntas, respondê-las, tá? E aqui é onde eu vou calcular a minha margem, a minha venda para meus clientes. Eu tenho, então, um valor líquido apurado aqui. Eu tenho o valor bruto por garrafinha, 12,75, considerando todos os impostos. Tirando todos os impostos, IPI, PIS, COFINS, ICMS, 8,84. Muito que bem. Como que eu tiro isso aqui? O markup. Então eu parto aqui da conta de 8,84. Não é simplesmente pegar 8,84 e fazer a conta de colocar mais 10% em cima, mais 20% em cima. Eu tenho que fazer a conta reversa. Eu preciso pegar esses 8,84 e se eu quero ter 10% de margem, 20% de margem, fazer a conta inversa, dividindo. Porque aí eu protejo o meu custo, protejo meus 10% na minha venda. E a partir daí começam a incidir todos os impostos. Então não é simplesmente eu pegar aqui, por exemplo, igual 8,84 vezes 1,1, no caso 10%, dá 9,73. Se eu fizer essa conta aqui, eu estou ganhando menos do que 10%. Não é assim que se calcula a margem de lucro do produto importado. Você faz a conta por dentro. Você pega
8,84 e divide por 0,9. E aí você chega ao valor de 9,83. A planilha já está preparada para isso e vocês vão ter acesso. Qual que é o lucro que eu estou tendo aqui por garrafinha? Se eu quero apenas ganhar 10%, quase R$ 1. Mas, pelo exemplo, já deu para ver que esse é um caso real que, se eu pudesse, e é uma coisa que eu penso no futuro fazer. Tá? Então vamos lá. Já coloquei a minha margem de lucro de 10% em cima do meu produto. Meu lucro está protegidíssimo. Ok. Agora eu vou calcular todos esses impostos: IPI 9,75, PIS 2,10, COFINS 9,65 e o ICMS de 18%, porque no nosso exemplo aqui eu estou em São Paulo. Então eu saio daqui de 9,83 líquido para 14,56 o valor da minha venda, aonde eu vou recolher todos esses impostos, a somatória dá 4,73 e eu vou continuar ganhando 98 centavos, quase R$ 1 por garrafinha. Agora vamos lá. Esses aqui, ó, que eu estou marcando, foram os impostos que eu paguei aqui atrás. São esses impostos aqui, ó, que eu paguei aqui. Eu carrego eles no meu fiscal. Por quê? Porque eu vou pagar para o governo apenas a diferença. Então, assim, esses foram os impostos no desembaraço que eu paguei lá atrás, tirando do porto. Agora, a minha nota fiscal de venda está gerando todos esses impostos aqui no total de 4,73. Quanto que eu vou pagar para o governo? A diferença. Afinal de contas, como eu estou tendo lucro, eu preciso pagar para a Receita Federal e para o governo a diferença. Tá vendo? Eu paguei aqui o ICMS 2,23 no meu desembaraço, mas a minha nota fiscal de venda agora, 2,62. O meu IPI 0,82 no ato do desembaraço, mas agora que eu coloquei minha margem de lucro, estou emitindo a minha nota de venda, ele sobe para 96 centavos. Então essa diferença a gente paga para o governo, tá? Pessoal, e agora chegou o momento aonde a gente vai falar aonde que eu consigo reduções e benefícios. Eu já comprei bem, eu já negociei o frete bem, eu já sei o quanto que o produto custa chegando aqui no Brasil, já vi que tem mercado, mas o que mais eu posso fazer para deixar o meu projeto, a minha importação mais competitiva? E aqui é o momento que eu quero convidar para essa conversa, para explicar como que a gente pode tornar a sua importação mais competitiva. Eu quero convidar aqui para a conversa um cliente meu, um associado da associação comercial, para explicar o que que ele faz e como que as importações podem se tornar ainda mais competitivas através de algumas outras estratégias, inclusive com benefício fiscal. Então, gostaria que quero chamar aqui para a nossa conversa o Rodrigo Sganzerla, da Savix Trading, para que ele possa agregar e enriquecer aqui a nossa apresentação. Rodrigo, bom dia, muito obrigado pela sua presença e sua disponibilidade em conversar com a gente aqui. Bom dia a todos. É um prazer poder passar alguma coisa aqui. Espero que eu atenda aí vocês da melhor maneira possível. Também dar os parabéns ao Elber, que fez uma apresentação muito bem feita, apesar de eu conhecer um pouco desse mercado. Também não sou tão jovem assim no mercado, sou mais antigo como o Elber. Tenho 25 anos já no mercado de comércio exterior, sempre trabalhando com essa área de prestação de serviço. E estou aqui à disposição, Elber. Mais uma vez agradeço a todos e a pergunta que vocês quiserem fazer, espero que eu saiba Maravilha. responder aí, que não seja É, um bicho de sete cabeças. é. Uma coisa que sempre nos perguntam, Rodrigo, é o seguinte: o que são os benefícios fiscais e como os importadores que hoje importam sem ele, aqui em Santos, como que isso pode ajudar a maximizar os resultados da empresa em termos de lucratividade, da própria operação? Como que isso funciona? Então, assim, começa explicando o que você faz e como Tá, que você leva competitividade aos seus clientes importadores, por favor. tá bom. Pessoal, vou tentar fazer de uma história curta, uma história longa, uma história curta aqui, né?
Hoje eu trabalho numa companhia há muitos e muitos anos, faço parte dessa companhia como associado e existem muitas formas de a gente prestar serviço. Basicamente, nós, na Savix, prestamos serviços para as empresas importadoras de médio tamanho e tamanho maior. Existem clientes de todos os mercados, todos os segmentos, todos os modelos de importação, por conta e ordem, por encomenda, que são hoje, já pegando um gancho, os dois modelos regulamentados pela Receita Federal para se fazer uma importação de terceiros. Né? Então, você tem basicamente três modelos: dois regulamentados, que é o ponto e ordem e o encomenda na prestação de serviço, e o próprio, né, como o Elber colocou aqui na planilha dele, de importação de garrafinhas plásticas. Ali é uma operação própria. E ele, no final, deixa o link para uma prestação de serviço. Né? Quais são os benefícios? Hoje, no Brasil, existem muitos benefícios, né? Fiscais e financeiros para importação. Dentre esses muitos benefícios, a gente tem que ter atenção, porque talvez caiba numa mão a quantidade de benefícios que são regulamentados pela Receita Federal e pelo Cefaz e Confaz dos estados. Então, isso é um ponto de atenção importante, porque às vezes a gente se atrai por um benefício que parece maravilhoso e ele gera um passivo para o futuro, né? Aqui no Brasil, até o passado é incerto, né? Então, hoje, basicamente, a Savix trabalha com dois benefícios, dos quais são regulamentados, são muito antigos. Um dos benefícios é de 1973, é um benefício financeiro, não é fiscal, onde a gente leva as mercadorias para o estado do Espírito Santo e de Santa Catarina. O que tem de benefício nisso? Inicialmente, o ICMS de entrada, ele é um ICMS menor, ele é 4%, não 18%, como é no estado de São Paulo, e o cliente se credita de 4%. Existem alguns clientes já importadores, ou fábricas, ou distribuidores, que começam a importar e tem crédito de ICMS, né? São credores, isso a gente ajuda a diminuir a quantidade de crédito de ICMS do produto que vai ser recebido na planta do cliente, quanto à utilização desse crédito no momento da venda, porque às vezes é necessário pagar a diferença. Então, esse é um ponto, primeiro, né, Elber, como você me perguntou, de benefício. Qual outro benefício? Né? A gente, na hora de contratar um frete internacional, o seguro internacional, de coordenar o embarque dessa mercadoria, conferir todos os documentos, fatura, packing list, BL ou AWB se for aéreo, nós fazemos isso, minimizando a quantidade de erros para o cliente, porque nós somos os especialistas. Muitas vezes o cliente não é esse especialista. Se ele errar, a Receita pode puni-lo com maior armazenagem, com uma multa e tudo mais. A gente ajuda o cliente também a definir a modalidade da importação, se vai ser conta e ordem, se vai ser encomenda, né? Então, nós ajudamos em tudo. Hoje, pode parecer um mistério para grande parte das pessoas, eu ouço isso muitas vezes, de quem não está muito acostumado na importação, puxa, o meu tempo de desembaraço é muito grande, né? Nós, na Savix, hoje, temos 3 dias como prazo de desembaraço médio, incluindo cargas que podem cair em canal diferente de verde, né? O canal verde é a liberação automática da mercadoria, né? E o canal diferente de verde é uma conferência documental, uma conferência física, mas como nós certamente trabalhamos com os documentos perfeitos, com um embarque muito bem feito, seguindo todas as normas, seguindo todas as regras e legislações, nós, caso tenha alguma coisa diferente de verde, a gente vai apresentar e vai passar muito rápido, né? Então, para não tomar muito o tempo de vocês, é isso, tá? Um outro ponto importante, o Elber citou aqui, são produtos que a gente faz a conferência dos NCMs e vê também a necessidade de órgãos anuentes, né?
Anvisa, Inmetro, Mapa, Exército, tem uma série de coisas aí que a gente também faz todo esse pente fino dentro da Savix, essa é a nossa obrigação. Perfeito, Rodrigo, muito obrigado. Agora eu queria bater uma bola com você, já em Tá? cima das perguntas que a gente recebeu, né? E faz parte das dúvidas de toda essa turma que está acompanhando aqui a gente. Tá. É, a primeira pergunta aqui: mudança na legislação do imposto de importação, ou até mesmo o início de um dumping, do antidumping, atinge mercadoria em trânsito? Se uma mercadoria está no mar, vai chegar daqui 15, 20 dias aqui no Brasil, e houve uma mudança no imposto de importação, o que vale? A data de saída ou a data de chegada aqui mesmo? Explica, porque essa é uma dúvida muito recorrente entre todos aqui. Tá bom, vamos lá, pessoal. Vou tentar de novo ser breve aqui. Sim, em regra geral, sim, atinge o importador. Por quê? O fato gerador, no caso do imposto de importação, que é o II, ou outros impostos, ou um dumping, algo desse jeito, é o momento do registro da declaração de importação. Hoje não é mais DI, a gente fala do INPE, porque virou eletrônico, mas é neste momento. Então, você comprou um produto na China ou nos Estados Unidos, ele navegou no meio do caminho, aconteceu de existir um dumping, aconteceu isso em outubro do ano passado, com aço inox, por exemplo. Né? Nós temos vários embarques de aço inox, os navios vinham vindo e mudou no caminho, né? E paga-se esse pênalti. Né? Então, na prática, se a alíquota mudar entre o embarque e o registro da DI, vale a alíquota no momento do registro da DI. É isso. Já foi tentado uma discussão no STF, mas o STF reafirmou que o fato gerador, de fato, é o momento do registro da DI, da do INPE. Perfeito, Rodrigo, muito obrigado. É, outra, eu consolidei aqui um tema que, assim, escolhi o produto e o fornecedor. E agora? Vou responder baseado no que eu sei da Associação Comercial e da São Paulo Chamber of Commerce. Se você já escolheu o produto e já sabe quem é o fornecedor, mas não sabe o que fazer a partir de agora, desde tirar o radar até fazer todos esses cálculos, tudo. Entre em contato com a Associação Comercial porque eles têm um serviço de assessoria, consultoria, mentoria que pode ajudá-los, pegar na mão de vocês e guiar em todo esse caminho, toda essa jornada até a sua primeira importação, tá? Rodrigo, você gostaria de completar o que eu falei? Ou que dica que você dá para quem já escolheu o produto e já sabe quem é o fornecedor? Pode ser breve, fica tranquilo. Vamos lá. É, primeiro é ter a melhor classificação, a mais correta sobre o produto. Né? A gente pode auxiliar, o time da associação pode auxiliar, a Savix pode auxiliar, sim. Mas, normalmente, e em via de regra, quem conhece do produto e quem sabe a classificação fiscal do produto é o exportador. Né? Ele sabe o quanto o produto dele tem de gramatura, o quanto tem daquela substância, o quanto tem da outra, o quanto ele pesa e o quanto ele não pesa. Enfim, estou aqui. Né? Então, aí vem para nós. Né? E onde a gente gera valor e gera cuidado e faz esse checklist pré-compra. Né? Então, verificar todas as exigências de órgãos anuentes, esse é um ponto importante. Negociar o que o Elber já falou, um bom Incoterm, né? Comprar FOB, comprar Xworks, dá para comprar CIF? Dá, mas você fica à mercê de lá do exportador te fornecer todas as informações na questão transporte. Né? Definir a modalidade de importação, vai ser própria, vai ser com ordem, vai ser encomenda. Né? Fechar o câmbio no momento certo. Né? A associação tem essa experiência, nós também temos essa experiência junto com a associação de entender o melhor momento e informar o cliente. Né?
contratar um frete internacional bom e barato. Né? Só o barato é um problema. Né? Seguro, né? É importante. Por exemplo, o seguro da Savix é um seguro baratíssimo, que ele é 0,034 sobre o valor custo e frete da mercadoria. Ele engloba o valor custo e frete, impostos, despesas e lucros esperados em 10%. Então é muito barato perante a tudo isso, não dá para ficar sem seguro. Né? Olhar, sempre ter muito cuidado para a emissão dos documentos e embarque da mercadoria. Né? Isso reflete automaticamente num desembaraço rápido e correto aqui ou num grande problema. Né? E a retirada da carga, assim que liberada, rápida do armazém ou do porto, porque os custos de armazenagem são altos. Então, ter uma empresa que faça isso rapidamente vai ajudar vocês a terem o menor custo. Tá? Então, são esses pontos que eu estou classificando aqui para vocês, que podem ajudar a vocês, depois de escolherem um produto, a saberem mais ou menos como caminhar. Perfeito, Rodrigo, muito obrigado. Eu quero fazer aqui um complemento que justamente a taxa do Siscomex não vem sendo cobrada por causa do mandato de segurança que justamente suspendeu temporariamente a cobrança da taxa do Siscomex. Tá? O pessoal técnico aqui mandou para mim, inclusive, a portaria, o- a decisão do STF. Então, por causa disso que os despachantes aduaneiros, alguns não estão cobrando. Outros continuam cobrando porque imaginam que pode ter o risco da derrubada dessa decisão do STF. Então, é sempre bom acompanhar, né? Então, tem aqueles que cobram, tem aqueles que não cobram, justamente embasados aqui nessa decisão do STF. Então, agora a gente tem a informação completa a respeito da cobrança. Tá ok? Rodrigo, eu queria te fazer uma outra colocação, uma outra pergunta que é bastante recorrente entre Claro. o nosso público e nas visitas e reuniões que a gente faz por aí. Estamos às vésperas do início da reforma tributária, né? Já no dia 1º de janeiro de 2027, já vai começar a vigência do IBS, né? E depois, ano a ano, até 2032. Como que você imagina que o importador já deve começar a se preparar com essa questão da reforma tributária? Elber, isso é uma enorme incógnita para nós que estamos no dia a dia. Então, para o público aqui, que grande parte eu entendo que não são especialistas, imagino quanto não deve estar o tamanho disso. Né? Até então, tirando o IBS e o fim do PiscoFins monofásico, tá, a partir de 1º de janeiro, nas importações ainda nada sobre a reforma tributária foi refletido. Tá? Esse reflexo da reforma tributária ele vai aparecendo nos paralelos da importação. A gente acredita, né, que até 2031 nada na importação tenha uma alteração drástica, tá? A não ser isso, o fim do benefício do piscofins monofásico, para alguns itens, o IBS, enfim, é isso, Elber. Infelizmente, isso é uma grande incógnita aí para grande parte do empresariado e também para nós da trading aqui, Sim, e acompanhamos isso de muito de perto. Temos uma área de especialistas, né, advogados especialistas, eu também, como faço parte do quadro aí atendimento de cliente da Savix, é, participo de palestras e tal, mas não tenho uma resposta pontual ainda para vocês. entendi. Essa é uma resposta e um posicionamento muito comum. A gente teve recentemente num evento de comércio exterior em Vitória, no Espírito Santo, presidente, CEOs de diversas tradings, governador presente, e
é uma incógnita para todo mundo. Ninguém sabe muito bem como que isso vai se desenrolar, o que que vai acontecer e se no futuro vai haver alguma canetada em se manter o benefício ou até mesmo criar novos benefícios, porque afinal de contas esses dois estados, entre outros, o comércio exterior representa muito, né? Então, a verdade é que realmente a tua posição é a posição comum aí do mercado e de todos, Uhum, uhum, uhum. né? Bom, legal. A outra pergunta aqui que nos fizeram foi: como planejar as operações diante das oscilações de câmbio, né? Acho que o Rodrigo já falou, mas pode também continuar a sua explicação. E a outra parte da pergunta é: como o governo brasileiro e americano podem impactar nas operações? Olha, nas operações de exportação, o Brasil está sentindo bastante. Aqui na nossa empresa, que é uma empresa de logística internacional, onde a gente exportava quase 600, 700 containers para os Estados Unidos todos os meses, de suco de laranja, de mármore, de madeira, de tudo que vocês podem imaginar. Com o tarifaço, esse volume caiu para um terço. Um terço. Então impactou demais. Impactou a nossa empresa, o nosso negócio, o nosso mercado e, obviamente, o cara do mármore, o cara do a Cutrale, a Citrosuco e por aí vai. Então é assim que essas coisas acontecem, acabam impactando de verdade. Agora, até o momento eu não vi grandes retaliações em termos de impostos por parte do governo brasileiro, né? Muito se fala, muito se rebate, ok, não precisamos entrar nesse tema, mas eu não vi uma diminuição do número de importações dos Estados Unidos para cá, ou mesmo aumento do imposto de importação como forma de retaliação. Nesse quesito, eu acredito que o governo brasileiro tem se posicionado de uma maneira conservadora para que não prejudique os empresários brasileiros, quem já importa, e principalmente o povo brasileiro. Então, graças a Deus, essa retaliação não foi realizada. Não sei se você tem alguma coisa a comentar, Rodrigo, sobre isso. Não, Fique à vontade, mas das oscilações do câmbio você já eu acho mencionou. que a oscilação do câmbio, a gente compra uma bola de cristal todo dia que acordamos e tentamos achar. Mas hoje está um pouco mais previsível, né? Nós, na Savix, temos lá uma área de câmbio também, para fechar câmbio para clientes, não somos uma corretora, a gente liga para as corretoras, usa até a estrutura indicada pela associação ou para os bancos e tenta achar o melhor negócio possível, a melhor taxa possível para o cliente. Sobre os Estados Unidos, caiu o nosso volume de exportação também, né? Mas retaliação eu também não encontrei. Então eu concordo com você, Alberto. Perfeito. Bom, antes da gente passar a palavra para o Maurício, que também tem algumas perguntas do chat para nos fazer, eu quero novamente aqui agradecer pela presença de todos, pela participação de todos e, em nome da Associação Comercial, nos colocar à disposição. A Associação Comercial conta com diversos produtos e serviços para quem quer começar a importar, a exportar, desde plataformas, sistemas, de gerenciamento dos processos, até inúmeros outros relatórios de inteligência comercial, assessoria, mentoria. Então, confiem. É uma entidade que vai para 130 anos e desde do seu começo ajudando, fomentando o comércio internacional, né? Os fazendeiros a exportar o café para o mundo inteiro, né? Então, desde os primórdios. Então, eu sou suspeito em falar e quero apenas mencionar isso porque a associação comercial tem um papel muito importante e preponderante no comércio exterior brasileiro, principalmente dos nossos associados. Maurício, Eu só oi, queria oi, fazer claro. também, desculpa, Maurício, eu só queria fazer então um agradecimento também a todos.
Parabenizar a associação, né, o Maurício, o Elmo, que também está sempre conosco, ajudando, o Taisir, que também faz parte do time, o Elber, que é um excelente profissional e nos convidou aqui para participar. Me coloco à inteira disposição, tá? De qualquer um que esteja aqui participando da associação. Mais uma vez agradeço a todos, desejo aí um bom trabalho nesse mercado de importação, o qual não é fácil. Estou nele há 25 anos e acredito que tem a gente aí há mais tempo. E se eu puder ajudar de alguma maneira, independente de fazermos negócio, assinarmos um contrato, primeiro ponto que eu quero aqui é deixar ajuda a vocês aí, em caso necessário, a qualquer dia, qualquer momento. Muito obrigado, Rodrigo, pela tua disponibilidade e atenção aqui. E agora eu devolvo a palavra para o Maurício, que vai compartilhar com a gente algumas perguntas, e a gente já praticamente vai se encaminhando para o encerramento após essa última parte, né, Maurício? Sim, com certeza. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês até aqui. Foram muitas perguntas, obrigado. É, nós fomos anotando, então nós aqui na equipe, então nós fomos pegando aqui no chat nas perguntas. Então eu vou apresentar essas perguntas de uma forma sequencial, conforme elas entraram para nós, tá bem? Então, alguns casos até já foram respondidos, eu vou fazer referência para que nós, então, estejamos dentro do nosso tempo previsto, né? A primeira pergunta que nos veio foi a do Mário. Como será o cálculo e os impostos com a reforma tributária? Então, já foi, de uma certa forma, abordado, não é? Nós passaremos a ter CBS e IBS, muita mudança. E isso que existe hoje, dessa cascata, ela vai ter diferença. Aquilo que hoje nós temos, IPI, IPI, na verdade, PIS, COFINS, ICMS estão se fundindo ao CBS e IBS. Porque a nossa reforma tributária, ela é uma reforma tributária para criar um IVA, mas não é um, são dois. Então o Brasil ele não consegue ser simples, obviamente, né? Então isso vai acontecer. Me permita, Elber, até trazer, porque você já comentou, eu só quero dar essa resumida, né, no contexto. Então nós teremos aí exatamente, vivenciaremos situações muito semelhantes, não é? Só que debaixo da nova realidade. Como o nosso convidado aí compartilhou, é muita expectativa, porque apesar de já estarmos, já havermos entrado no modo beta da CBS-IBS, está óbvio, né? Conforme todo mundo sabia que ia acontecer, um monte de problema está sendo identificado para dizer, vai entrar em vigor no ano que vem. Tem muita coisa para resolver. Então, né? A probabilidade é realmente que alguma coisa, como disse, o nosso convidado participante aqui é alguma coisa para 31, 2030, 31. Vamos ver, né? Então, mas, seja lá como for, a lógica de aplicação é exatamente essa que o Elber apresentou. Então, nós teremos a importação, fato gerador dos impostos será o momento do desembaraço aduaneiro, nada muda no regulamento aduaneiro nesse sentido, e os impostos a serem aplicados são aqueles vigentes à época, né? Então, CBS e BS assume o lugar do que hoje são os nossos vários impostos aqui. Né, o imposto de importação, que é a tarifa, ele permanece em separado, porque ele não é o imposto de consumo, não é? Ele fica, como o Elber muito bem colocou, ele é custo, ele não é creditável, é custo para a sua operação. Então, essa é a realidade que nós viveremos. E aí, gente, eu acredito que já fica, viu, Glória, anotado aí assunto o que vai acontecer na reforma? Aí nós vamos ter que ter pessoal da área tributária, né? Não sou eu, não é o Elber, que vai ter que trazer isso daí, porque a questão, ela. Se já era complexa antes, gente, vai ficar pior. Bom, Luiz, 10h30, ele trocou a seguinte questão: a taxa de utilização do Siscomex. Aí então o Elber, né, já trouxe aqui a ideia, não é, Elber? O que foi que aconteceu? Então nós fizemos aqui, né, exatamente esse levantamento. Vocês levantaram algumas questões. Espera, não estou sabendo, não vi, não achei. O que acontece? Na legislação, vocês não vão achar nada dizendo que ela está suspensa, porque ela não está. Ela é vigente. Contudo, uma série de mandados de segurança foram impetrados
de formas individuais que acabaram causando essa situação de mercado, vamos dizer assim. Contudo, esta questão levantada ela é muito frágil, não é? O mandado de segurança ele não derrubou a, 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 a legalidade da cobrança da taxa do Siscomex, mas sim o valor. A partir desse ponto, o valor aqui, eu até comentei com um de vocês que levantou a questão, o valor oficial, então, de 2022, 2021, alguma coisa assim, deixa eu achar aqui. Temos referências aqui. Ele subiu de um valor como R$ 30, foi para 185. E aí questionou-se, aí voltou para 115. Então está nesse imbróglio, não é? Dessa questão de valores. Por isso tem a mandado de segurança suspendendo a cobrança, mas não a legalidade da taxa. Como isso vai ser revertido? E ao ser revertido, será cobrado o passado? O pessoal continua fazendo seus recolhimentos, né? A grande questão, como o Elber colocou muito bem, ao invés de muitos despachantes cobrarem de uma forma específica o valor da taxa do Siscomex, ele integra a taxa do Siscomex aos seus próprios honorários, o que acaba, obviamente, criando uma situação que chega aos R$ 400 e tantos outros valores que o Elber aqui comentou. Então, gente, ultrapassamos aí a questão do Siscomex com essas informações. Depois nós temos toda a base aqui de referência legal já separada, tá bem? Voltando aqui às nossas questões. A Sara falou do Siscomex também, a Zata Trading também, às 10h31 falou do Siscomex. Então, o Siscomex foi assunto até 10h40. Aí, 10h41, Rodrigo Sartori, ele trouxe aqui. Quando a importação é via courier, limite de US$ 3.000, incluindo frete. E aí, então, essa é uma pergunta para você, Albert. Então, aqui o Rodrigo falou dessa importação por courier de US$ 3.000, incluindo frete. Como proceder? É a pancada, né? Ah, sim. É, registro normal, do INPE normal, recolhe os impostos, é, de acordo com o NCM, Certo. paga Aí, todas as. eu quero entender que ele está falando aqui, o Rodrigo fala de É, uma importação formal, não tá. é? Não é aquela remessa Não. que vem com aquela aplicação automática de impostos, independente do NCM da mercadoria. Tá. Essa importação que ele está falando, formal, no Se radar de for CNPJ da empresa dele, tudo certinho. Maurício, se comporta como uma importação normal. Chega normal. aqui, presença de carga, recolhe todos os impostos de acordo com o NCM, paga todas as taxas, no caso aí, aeroportuárias, sendo por DHL, por FedEx, não importa, vai recolher tudo Uhum. certinho, porque essas empresas, não é porque são empresas reconhecidamente como courier que não passa pelo processo. Não, passa sim. Inclusive eles que cuidam de todo o desembaraço dessa carga bonitinho e pode disponibilizar no terminal aeroportuário ou entregar no endereço que você contratou quando fechou esse courier. Então, é uma importação normal, um aéreo normal. Então, não, Normal, não vejo, perfeito. não vejo novidades ou o que comentar além disso. Perfeito. Muito bom. Antônio Wiggers, às 10h42, ele fala sobre uma simulação para importação por empresa instalada em zona de processamento de exportações, ZPE. Algum comentário em cima disso, Elber? A ZPE equivale à Zona Franca, não é? É uma área de Zona Franca. A partir daí, Exatamente. a partir desse momento eu entendo, tá, entrou na Zona Franca, não há importação, né? Não ocorre tudo isso que nós mostramos, não vai acontecer, porque a Zona Franca ou a Zona de Processamento de Exportação é franca, né? No sentido de isenta de impostos, mercadoria entra. Se a mercadoria processada, né? Se essa importação processada ali dentro vier a ser comercializada dentro do território nacional, aplicam-se os impostos de comercialização, né? De uma forma, Exatamente. recolhem-se os Exatamente. impostos. E de forma proporcional. E Uhum, de forma proporcional, não necessariamente do lote inteiro, né? Você importa um lote, deixa nessa zona e fraciona as suas vendas. À medida que você vai revendendo os pequenos lotes, você nacionaliza e recolhe os impostos
proporcionalmente. Caso contrário, você vai trabalhar com matéria-prima, o produto ali para uma reexportação, e aí não se recolhem os impostos. Então, funciona dessa maneira. E até uma outra coisa que eu gostaria de comentar, pegando o gancho disso. Muitas vezes, a mercadoria chegou aqui no Brasil, você está apertado, não consegue pagar a- as guias de nacionalização de R$ 100.000, R$ 200.000, R$ 300.000, que seja. Porque é na hora, né? É na Na hora, é hora. à vista e, putz. Aí o que acontece? Muitos importadores pegam os seus produtos, removem para um armazém alfandegado que eu mencionei, que existe na região de São Paulo, no interior do estado, no Rio de Janeiro tem, Santa Catarina, então nem se fala. No sul de Minas também, em Extrema, existem terminais, armazéns alfandegados, onde você remove o produto do porto ou do aeroporto e coloca nesse local. E aí o que acontece? Ah, vendi um pallet, vendi X produto. Você retira proporcional, nacionaliza proporcionalmente e aí você vai fazendo a tua venda e o seu desembolso, seu pagamento de imposto acaba sendo também proporcional. Então isso ajuda muito, é uma ótima estratégia para tracionar quando você não tem todo aquele recurso para pagar 100% dos impostos e aí você leva para esse local e vai desembaraçando proporcionalmente, tá? Então, é uma excelente estratégia para rodar, para girar. Perfeito. Obrigado. Aí tivemos aqui uma questão da Mary Ellen. Ah, ela menciona o seguinte: quando eu compro equipamento importado para locação aqui no Brasil, tem ex-tarifário? Então, deixa eu entender aqui a questão. Então, ela está fazendo a importação, ela diz aqui, compro é importar. Quando eu importo um equipamento para alocação, tem benefício? Eu não estou, talvez eu não tenha entendido a pergunta. Se ela está efetivamente comprando, adquirindo para fins de locação, e se eu entendo que o fim a que se destina a mercadoria, ele não interfere aqui na questão do ex-tarifário. Como é que você vê isso, Elber? Maurício, você está coberto de razão. Inclusive, eu vou compartilhar com vocês um. É bacana ter chegado a essa pergunta. Nós temos um cliente aqui na nossa empresa que ele importa guindastes, plataformas elevatórias e demais equipamentos de movimentação de cargas pesadas e tudo mais. Tá? Então, ele faz essas importações desses equipamentos que vêm da China, vêm da Europa e vêm dos Estados Unidos. Cada importação que ele faz desses equipamentos que não existem aqui no Brasil, não são fabricados aqui no Brasil, ele entra com o pedido do ex-tarifário e importa os produtos. E essa empresa é uma empresa de locação de equipamentos. Então, aloca para construtoras, aloca para indústrias, aluga para diversos segmentos da nossa economia aqui, entendeu? Então, não precisa ser necessariamente um equipamento para linha de produção. Pode ser, sim, o seu ativo, né? O ativo da empresa, o equipamento da empresa, e eu alugo para terceiros. Em alugando para terceiros, também gera emprego, vai ter alguém operando, vai ter recolhimento de imposto, vai ter tudo. Então, eu estou dividindo com vocês o caso real, né? A gente faz essa importação para esses clientes, que justamente não é para a linha de produção deles, ele nem tem linha de produção. O business dele, o negócio dele é alugar essas máquinas para terceiros. Então, sim, é possível o X para esses casos. Maravilha. Pessoal, dado aqui o nosso avançar de hora, eu vou dar uma enxugada aqui nas questões. Algumas questões aqui já foram, né, de uma certa forma, respondidas na apresentação. Ah, eu também falamos, ah, mesmo com a industrialização. Uhum, tal.
Então, CMS. Tá. Gente, algumas questões aqui básicas. Perguntas aqui, onde consultar o ICMS, se é 18 ou outro. Cada estado tem uma aplicação, então é necessário consultar a tabela de ICMS do estado, não é? Onde a operação se dá. Não somente a operação de importação, nós vimos aí nosso participante falando aí dos benefícios fiscais de alguns estados, não é? Então você tem também os convênios de ICMS entre estados, tem esse detalhe também a ser levantado. Me permita, Elbert, até dar essa aceleradinha, tá? Não, não, sim, eu só quero fazer um comentário. Pois Eu acho não, que prossiga. é matéria, é uma matéria muito boa e acho que de interesse de muita gente que está aqui. A gente falar dos impostos para e-commerce no futuro, em alguma masterclass. E aí a gente acaba respondendo também parte dessa pergunta, porque existe por exemplo, substituição tributária, né? Existe um regime tributário todo especial quando você importa até na física para revender no e-commerce. Então tem várias coisas. O assunto de importação é muito rico e muito grande. Então a gente acaba entrando até um pouquinho nessa tua colocação, nessa pergunta aí, Maurício. Com certeza. O Cláudio, ele fez uma pergunta interessante, se a nossa demonstração está levando em conta a empresa de lucro real ou lucro presumido. A bem da verdade, quando nós fazemos uma importação, não interessa a definição da sua empresa com relação à apuração de lucro. Porque na hora que a mercadoria chega na importação, você tem que recolher todos os impostos, né? Não existe aí essa simplificação. O que vai haver é, ao final da sua operação, na apuração de resultado, aí os impostos devidos na sua realização de resultado é que serão apurados pelo real ou líquido, ou presumido. E não no momento da importação. No momento da importação, todos são iguais perante essa lei, né, Elber? Exatamente, exatamente. Muda lá na frente, né? A maneira que ele Uhum. vai, Apurar. em português, assim, emitir a nota fiscal, o que que vai conter ali e que regime que ele Exato. está. Ele se credita e se debita dos impostos, que é diferente de uma Uhum. empresa do Simples, por exemplo, né? Exatamente. Ótimo. Gabriela Morim também falou a respeito dessa questão de aproveitamento de crédito e ICMS, é o que você mencionou, né, do creditar dos impostos. Então, os impostos federais e estaduais, eles são creditáveis. À exceção do imposto de importação, você não se creditará de ICMS, não se creditará, aliás, você se creditará apenas de ICMS e se creditará do IPI, PIS, COFINS, não é? Exatamente, exatamente, Maurício. É aí que entra. Posso fechar aqui Sofrei. só com. Eu li a última colocação aqui no chat e eu quero abordar isso. O João Pedro Miranda. Não vi se foi respondido. Muda algo na importação de matéria-prima para a importação de produto acabado, nos cálculos aplicados e redução de custos? João, na verdade, o que manda aqui é o NCM. E cada NCM tem um imposto diferente. Então, pode ser sim que, dependendo da matéria-prima, tem uma carga reduzida de imposto, tá bom? Pode ser que não, de repente é uma matéria-prima perigosa, né? Hoje em dia a gente está importando diversos produtos aqui, químicos, explosivos, que vão compor outros produtos. Então, não necessariamente a gente não pode generalizar. Ah, é barato importar matéria-prima. O que manda é o NCM e o que cada imposto ali é cobrado, né? Só para fazer um comentário, né? Teve um participante, um inscrito, que ao longo da semana escreveu: Poxa, por favor, faça a simulação de importação de macarrão. E aí eu vi muito interessante. Espero que ele esteja online aqui. E aí, Uhum. por curiosidade, eu fui atrás. Imposto de importação, tudo zerado. Só ICMS e COFINS, alguma coisa assim. Então, você vê, dependendo do produto que você vai escolher para importar, é super competitivo. Tem coisas zeradas ali, né? Tem alíquotas zeradas. Então, saiba escolher o produto certo para você importar. Eu sou apaixonado por isso, eu sou louco por isso. Pode ser estranho falar dessa forma, mas, cara, tem produtos muito bons e muito competitivos. E eu vou falar uma outra coisa aqui, só pegando esse gancho. Eu não lembro o nome dele, mas se você decidir importar da Itália macarrão, você quase não vai pagar imposto na chegada aqui no Brasil. E o container que sai da Itália aqui para o Brasil não custa quase nada, tá por volta de 400 euros.
Olha a diferença, né? US$ 5.000 um container da China para cá e 400 euros, 500 euros, vai, da Itália para cá. Então, olha, que bacana foi tua pergunta e eu desejo para você todo o sucesso do mundo na tua importação aí futura. Maravilha. Pois bem, pessoal, nós temos ainda algumas perguntas, não conseguimos responder todas, mas eu já estou separando aqui. Nós tivemos duas grandes perguntas aqui ao final, né? Rapidamente, para o Jonathan. Jonathan, não faz diferença, né? Porque vai virar valor aduaneiro, de qualquer forma, sobre ele vai ser aplicado o cálculo do imposto, tá? Para o Oscar, classificação fiscal não é da empresa, Oscar, a classificação é do produto. Então, como nós falamos também na resposta anterior, não importa se você resolva ser uma empresa do Simples ou lucro presumido ou real. Na importação tem que pagar todos os impostos de uma forma convencional. Não convém que você seja do Simples, porque você não vai se creditar da integralidade dos impostos pagos. Vai ter que virar custo na revenda. Então, muita coisa, gente. Vocês viram que importação é um assunto intenso. Então, se vocês agora, a maioria, com certeza eu vi aqui, maioria pediu para entrar na nossa comunidade do WhatsApp. Vocês vão receber as informações. Eu estou separando aqui as perguntas. Quero ver se nós conseguimos fazer assim um, um escrito geral, né? Respondendo a maior parte das perguntas que ficaram para trás. Mas chega uma hora que é hora de realmente encerrar, porque senão, né, a gente não sai daqui. Mas eu agradeço demais a participação. Tivemos aqui a presença de mais de 240 pessoas neste webinar, viu, Elber? Parabéns, você conduziu um tema extremamente relevante e interessante, né? Nosso país ele vive momentos de expansão e exposição internacional. A importação ela se torna cada vez mais importante na estratégia das empresas. Aos demais, todos os participantes, nossos apoiadores, colaboradores, muito obrigado a vocês todos. E fiquem aí ligados, não é? Porque nós vamos anunciar mais masterclasses nesse tema. Vocês viram, nós não conseguimos encerrar, não é? Exaurir todos os nossos assuntos. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem atentos e participem das próximas. Elber, mais uma vez, muito obrigado e parabéns. Boa Muito tarde a obrigado a todos, todos. gente, e uma bom continuação das nossas semanas.